o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos fazer a leitura a partir do verso 14. Diz assim Romanos 1, verso 14: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Até aí deixa aberto, não fecha. Fecha os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, cônscios da sua grandeza, cônscios do seu poder e da nossa pequenez, da nossa miserabilidade. Ó Deus, assiste-nos em nossas fraquezas. Ousamos levantar-te o rosto e dirigir a Ti nossas palavras. Ó Deus, que não seja só mais um culto, mas que haja demonstração de poder e do Espírito Santo. A despeito dos nossos pecados, move, opera, tem compaixão, Senhor. Livra-nos do coração gélido, indiferente, incrédulo, da mente dispersa, irreverente, carnal. Que haja temor e tremor diante daquele que é 3 vezes santo, de modo que o teu reino avance, que tu recebas glória para si e nos conforma à imagem do teu Filho. Amém. Irmãos, o mundo está morrendo e nós temos que evangelizá-lo com urgência. Se você é cristão e tem um mínimo de conhecimento bíblico, você sabe, à luz da Escritura, à luz de uma visão espiritual, qual é a condição do nosso mundo, qual é a condição da nossa sociedade. Ela está em trevas. Isaías 60 diz: levanta-te, resplandece, que já vem brilhando a sua luz, porque as trevas cobriram toda a terra. Jesus, no Sermão do Monte, diz: vós sois a luz do mundo. Porque há uma razão de haver luz. Se há luz é porque o mundo está em trevas. Vós sois o sal. Qual que é a propriedade do sal? Preservar o alimento do apodrecimento. Aponta também para a corrupção desse mundo. Mundo em trevas, mundo em estado de decomposição, de degradação, de corrupção. O mundo está morrendo, essa é a condição do nosso mundo. E nós temos, e ele tem urgência de ser evangelizado. Temos que evangelizá-lo com urgência, pelo menos por 3 razões. Primeiro, pelo tempo de vida dos homens. O tempo de vida dos homens é curto, por causa da brevidade da vida. A duração da vida humana é pequena, é curta, portanto eles têm poucas chances. Devemos evangelizar por causa da brevidade da vida. A duração da vida humana é curta, e eles e nós teremos pouca oportunidade. Segunda razão para evangelizarmos: os tempos em que vivemos
Nós estamos no tempo do fim. Jesus está às portas. Veja os sinais. Apocalipse capítulo 12, João tem uma visão de um dragão e de uma mulher grávida. Ele tenta tragar o filho que vai nascer, não consegue, o filho é arrebatado aos céus. Então o dragão é lançado dos céus. Então uma voz do alto diz: ai de ti, ó terra, o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Estamos no tempo do fim. Terceira razão para a urgência em evangelizar: todos os homens estão em fase terminal, em estado terminal. Todos eles têm uma doença terminal, e essa doença é o pecado. Isso devia nos constranger. Todos eles têm sobre eles uma sentença de morte. Todos nascidos de Adão, todos nascidos de mulher, estão debaixo de uma sentença. O pecado. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e todos morreram. Todos pecaram, e destituídos da glória de Deus estão. São essas três razões que nos devem fazer evangelizar: a brevidade da vida, os tempos que vivemos e a condição terminal do homem. Eu poderia colocar uma quarta aqui que eu não coloquei, a quarta. E esse estado terminal dele, o pecado, a consequência fatal, pior, é a condenação ao inferno. Um grande puritano diz que uma das maiores maneiras de incentivar a comunidade a evangelizar é pregar sobre o inferno. Quando eu não tenho consciência do inferno, o que me leva a evangelizar ou não é o estado físico, moral, o estado sentimental da pessoa. O evangelho pode lhe trazer alguma mudança social, emocional, familiar, ou o risco que ele corre é um risco físico. A minha motivação vai ser uma, mas quando eu entendo que o risco que ele corre é de herdar o fogo eterno do inferno, a ira de Deus, o despejar da cólera pelos séculos dos séculos, então minha motivação será outra. Essa é a quarta razão porque devemos evangelizar. Porque se você omitir o evangelho da sua sogra, dos seus filhos, vizinhos e patrões, eles não correm o risco de se tornarem pobres ou perderem algo de valor terreno, mas de serem condenados por toda a eternidade no inferno, ao inferno. E Paulo, nesse texto, mostra a urgência, a importância e por que devemos pregar o evangelho. Nós somos uma das gerações que menos evangeliza. O Instituto Moody fez uma pesquisa e concluiu que 95% dos cristãos de hoje nunca tiveram a experiência de trazer pelo menos uma alma para Jesus. Significa que só 5% dos evangélicos tiveram a experiência de conduzir uma alma à fé. 95% estão esquentando seus traseiros na igreja, sem nunca ter visto alguém ser batizado e poder ter disso: Deus o ganhou através de mim. Primeiro, o apóstolo Paulo, como eu disse, o texto mostra a urgência, a importância e por que devemos evangelizar. Primeiro, Paulo, ele vai dizer que nós temos uma dívida.
Nós temos uma dívida. Ele vai dizer aí no verso 14: pois sou devedor. Paulo afirma que tinha uma dívida. Ele diz: eu, Paulo, eu sou devedor. Diz que constantemente estava devendo algo a alguém. Paulo está afirmando que devia algo a alguém constantemente. Ele diz que ele tinha uma obrigação. Nós, como crentes, também temos uma dívida. Todos vocês que aqui estão em dívida. A palavra grega quer dizer estar em débito. Paulo estava em débito com alguém. E ele está nos ensinando que nós estamos em débito. Não é bom dever, não é bom ter dívidas, mas há um sentido que todos os crentes estão em débito. E o grego vai mais longe, ele dá a ideia que estou atado por uma dívida. Nós estamos amarrados em uma dívida, atados, algemados a ela. Primeiro, põe isso na sua cabeça: você está aqui, pesa sobre você uma obrigação. Foi colocado sobre você uma obrigação que te fez estar em débito. Agora, nós temos que fazer 3 perguntas. Paulo diz: sou devedor. 3 perguntas. Primeiro, do que? Segundo, de quem? Terceiro, por quê? Sou devedor do quê? Sou devedor de quem? Sou devedor por quê? Primeira pergunta: sou devedor do quê? O que? Paulo devia o quê? O Evangelho. 1 Coríntios 9,16, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, esse débito. Pois sobre mim foi colocado esse débito, foi colocado em mim essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Sou devedor do Evangelho, Paulo está dizendo. Todos nós devemos o Evangelho. Todos nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Todos nós temos o dever de evangelizar. É a tarefa da grande comissão. Marcos 16:15. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Irmãos, Cristo nos deu uma ordem. Isso aqui é uma comissão. Ele comissionou a sua igreja e deu a ela uma ordem: a evangelização do mundo. A evangelização não é uma opção, é um dever. A evangelização não é um dever de uma categoria específica da igreja. Não! A evangelização, a grande comissão, foi feita com toda a igreja. Toda a igreja está envolvida na grande comissão. E ela não tem o direito de escolher, não é uma opção, é uma obrigação. Cristo não nos salvou para ficarmos no ócio, buscando riquezas e conforto em nome dEle. Ele nos chamou para o combate. Quando Paulo fala combati o bom combate, Paulo estava se referindo, entre outras coisas, na tarefa da evangelização, da missão. Eu não evangelizo porque eu não tenho chamado. Eu não evangelizo porque eu não tenho ministério ordenado. Eu não evangelizo porque eu não tenho dom de evangelista. Não,
a tarefa da grande comissão, ou a tarefa do ID, o evangelismo, meu irmão, foi confiado a todo e qualquer crente. Então veja, você está em débito, você é um devedor do evangelho. O termo grego também aponta para obrigação, necessidade. Paulo tinha uma necessidade de evangelizar. Paulo tinha uma obrigação, gente, não tem cabimento que a igreja está fazendo. Ela se assentou no seu conforto, na sua preguiça, no seu ócio e no seu egocentrismo, enquanto multidões ao nosso redor estão morrendo. Sou devedor, primeiro, do quê? Do evangelho. Segundo, de quem? O texto vai, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De quem? Quando Paulo usa o termo gregos e bárbaros, sábios e ignorantes, ele está querendo se referir ao quê? Todos os homens, todas as categorias. Primeiro, quando ele fala gregos e bárbaros, ele fala de regiões, ele está falando da geografia, raças, povos, etnias. Sou devedor de todos os homens. E quando ele fala sábios e ignorantes, fala de culturas. Prego para o chinês, prego para o europeu, para o brasileiro, para o italiano, mas prego também para o mestre e para o ignorante, para o professor e para o aluno, para o culto e para o inculto. Sou devedor de todos os homens. Todos os homens. O texto diz, portanto, ide fazer discípulos na Judéia. Não. Portanto, ide fazer discípulos em Samaria. Não. Portanto, ide fazer discípulos em Cafarnaum. Não. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Temos uma dívida, estamos em débito. O que devemos? O evangelho. Para quem devemos? Para todas as criaturas, todas as classes, raças, tribos, línguas, estratos sociais, cores, idades. Paulo não fazia distinção. Paulo não escolhia classes de pessoas. Você já viu? Tem gente que fala, eu só evangelizo rico. É. Esse negócio de favela, de biqueira, não é comigo não. É verdade? Eu saio para evangelizar na Paulista. Quando fala de missões e fala da janela 1040, eu abaixo a minha cabecinha. Paquistão, Afeganistão, Nepal, Tibete, África. Quando fala, vamos enviar missionários para a Europa. Opa, levanto a mão. França, Itália, Alemanha, Holanda. Não! E é claro que ambos têm necessidades, é besteira quem pensa isso. Já fui evangelizar com um grupo de pessoas na Irlanda, não tinha pobreza, mas corações de pedra, pessoas soberbas. E já fui evangelizar na Angola, miséria e pobreza e pessoas quebrantadas. Paulo não escolhia classes de pessoas, ele evangelizava com ou sem cultura, ou seja, de quem nós somos devedores, de todos os homens. É nossa divina vocação pregar o evangelho a gregos e bárbaros, a sábios e ignorantes, ou seja, todos os homens. Nós temos uma dívida. Veja alguns números para você ver quem você está devendo. Veja só, Arival, ele falou para mim que ia tirar uma semana de descanso, acho que depois, por causa da pregação da ansiedade. Não, essa pregação eu vou deixar ele ansioso. Nós temos uma dívida, gente. Continente africano,
Das 1.800 línguas faladas na África, a Bíblia foi traduzida em apenas 150. 40 milhões de africanos, hoje, nunca leram um só versículo da Bíblia. Etnias. São pequenos povos, vilarejos ou grupos familiares. Estão incluídos dentro do termo etnia. Estima-se que hoje existe 11.227 etnias no mundo. Dessas 11.000 etnias, 6.614 têm menos de 2% de cristãos. Na Ásia, das 1.980 línguas faladas, nós temos a Bíblia traduzida para somente 91 línguas. Na Índia, existem 360 milhões de deuses. A nação inteira está perdida. Na América Latina, o que predomina é idolatria, feitiçaria, paganismo. Testemunhas de Jeová, eles contam hoje com a maior e mais sofisticada imprensa religiosa do mundo. É a religião que mais publica escritos, livros, revistas, artigos e jornais do mundo. É uma seita. Estatísticas mostram que nos últimos 60 anos, escute isso aqui, o budismo cresceu 145%. O hinduísmo cresceu 167%. O islamismo cresceu 500%. E o cristianismo cresceu só 47%. Os Mormons, uma das seitas mais milionárias do mundo, nos últimos 6 anos cresceram 460%. Hoje, o alvo dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. Hoje o islamismo é a religião predominante em 43 países. Estes já são de maioria muçulmana. Egito, 94% da população do Egito é islâmica. Arábia Saudita, quase não existem igrejas cristãs, nem cristãos hoje. Suécia, França e Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. Alemanha, já há mais de 2 milhões de muçulmanos. Nas Ilhas Britânicas, tem mais de 1 milhão de muçulmanos e mais de 1.200 mesquitas e 5.000 escolas muçulmanas. Antiga Iugoslávia, foram construídas depois da Segunda Guerra 600 mesquitas. Estados Unidos da América, hoje existem mais de 3 milhões de muçulmanos habitando lá. Nós somos devedores deles. O islamismo investe mais dinheiro só na América do que a igreja investe em missões no mundo inteiro. No Oriente, o islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Estudos dizem que em alguns anos o islamismo vai alcançar 1 bilhão e 750 milhões de adeptos. Desde 1971, o islamismo já passou o catolicismo. Brasil, hoje o que mais cresce são seitas orientais, Seixinoye, Rosa Cruz, Hare Krishna, Santo Daime, Ciência Cristã e Messiânica. O Brasil é o maior país espírita do mundo, contendo milhares de terreiros de macumba, umbanda, quimbanda, e soma um total de 123 milhões de católicos. John Kennedy, quando foi assassinado em Dallas, em 1963, em apenas 12 horas, metade do mundo estava informado de sua morte. Jesus morreu faz 2000 anos, e quase metade do mundo ainda não sabe disso. Hoje temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, e nós estamos em dívida com elas. Estamos gastando nosso tempo com Netflix, o nosso dinheiro com viagens e roupas caras, o nosso coração com relações espúrias, enquanto o mundo está morrendo. Temos uma dívida.
Se eu pegar esses dados aqui e colocar na mão do Ronaldo Lidório, na mão do Ricardo Gutierrez, na mão do Paul Washer, de qualquer homem que tem uma alma missionária e evangelística, ele vai se debruçar em cima desse papel e vai começar a chorar. E vai começar, ó Deus, quem irá ganhar essas almas? Quem irá ganhar? Essas pessoas não vão dormir. Para nós são só dados, estatísticas, números para encher o esboço e a mensagem. Para alguns homens isso aqui eles respiram. Paul Washer, quando esteve pregando no Brasil, disse, ele anda num carro, quando eu estive lá na casa dele, andei no carro dele com ele, tem uma caminhonete de $3.000, com a porta quebrada e com arame. Eu não preciso de um carro, se você me der um carro novo, eu vou vender e vou doar para as missões. Oswald Smith, pregando numa conferência, disse, se você está na igreja e não se interessa por evangelismo e missões, pode ter uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Esses números, essas estatísticas não podem deixar você dormir, elas têm que consumir você. Somos devedores. Quando Hudson Taylor cruzou o oceano e chegou na Índia, na China para pregar, e os chineses ficaram maravilhados, pastor Arival, com o evangelho, e disse, que coisa linda, há quanto tempo vocês conhecem o evangelho? Ele disse, alguns séculos, e só agora vieram comunicar a nós. Estamos em dívida. Sou devedor, do quê? Do evangelho. De quem? De todos os homens. Por quê? Por que somos devedores? Por que Paulo era um devedor? Sou devedor. Por quê? Porque foi alcançado pelo evangelho. Porque Paulo foi salvo pela graça, redimido pela graça, alcançado pela graça, e por essa razão ele sentia-se devedor, ele era enfermo, ele era doente, e ele tinha recebido o remédio, e agora, uma vez recebido, não podia negá-lo aos que estavam doentes. Sou devedor, porque essa graça me alcançou, e eu tenho a obrigação de levar a mesma graça que me alcançou a outros. Ele diz isso em 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho vos lembrar, o evangelho que vos anunciei, devedor, ele pagou. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Por que eu vos entreguei? Por que eu evangelizei? Porque primeiro eu recebi. É por isso Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Irmãos, depois que somos salvos, temos a obrigação de levar essa salvação a eles. Depois que fomos alcançados, estamos em dívida com aqueles que não foram alcançados. Portanto, esse comodismo da igreja moderna, essa passividade é pecado. Estamos em pecado ao não evangelizar. É mais ou menos assim, Só quem está sentindo na pele os horrores da pandemia do coronavírus pode dizer. Quem perdeu um ente, quem teve outro entubado, quem viu os jornais, quem viu o colapso financeiro, o que o mundo se tornou nos últimos 12 meses. Só um louco, só um fascínora, só um megalomaníaco, encontrando o antídoto, tendo em mãos a vacina, negaria a vacina aos moribundos. Sou um louco, é um crime hediondo.
ver as vidas gemendo de dor, perdendo entes, estribuchando em leitos, em respiradores, vendo o colapso da economia no mundo inteiro. Pois é a mesma coisa que Paulo está dizendo: eu era uma fera, perseguidor de cristãos, fui alcançado, fui salvo. Como eu posso agora olhar para essa multidão que estava na mesma condição, gemendo, morta em pecados, e não fazer nada? Depois que somos alcançados, somos obrigados a levar o evangelho. Veja o endemoniado gadareno, lembra-se? Estava na terra dos Gesarenos. Jesus vai lá e o alcança, e o salva. Lembra? Que andava pelos túmulos gritando, e ninguém com correntes podia prendê-lo. Aí a Bíblia diz que as pessoas passaram e viram o endemoniado, que tinha legião, sentado, vestido em perfeito juízo. Foi alcançado. Agora olha o que aconteceu após ele ser alcançado. Marcos 5, 19, 20. Jesus diz: vai para a tua casa, para os seus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de você. Aí o que ele fez? Após receber o evangelho, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Sou devedor, por quê? Porque fui salvo pela graça. A mulher samaritana, João 4, 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela acabou de ser salva, sentiu-se devedora dos samaritanos. Eu tenho uma dívida com os samaritanos: o evangelho. Estamos em dívida. Você tem uma dívida. Você tem alguém ímpio ao seu redor? Você tem uma dívida com a sua mãe, uma dívida com seu pai, uma dívida com seu filho, uma dívida com seu patrão, uma dívida com o funcionário. Você tem uma dívida, é o evangelho. Agora vamos ver a disposição do apóstolo Paulo. Quanto tempo eu tenho, Erival? Fez assim, ó. Achei que ele ia dar livramento para vocês, mas não deu não. Vamos ver a disposição de Paulo. Então veja, nós estamos em dívida, por favor. Agora a disposição de Paulo. O verso 15 diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto. Estou pronto. A disposição do Paulo. Então ele vai dizer: por isso o quê? Por essa razão. Que razão? O que foi dito antes, por estar em dívida, por ser alcançado por essa graça, e ter consciência da minha dívida, eu estou pronto. Deixa eu fazer uma pergunta: você está pronto para pregar o evangelho? Você está pronto? Pronto aqui compreende 3 sentidos. Essa palavra pronto quer dizer, primeiro, preparado. Paulo estava preparado no sentido de capacitado. Ele já tinha sido batizado, encontrado Jesus em Damasco, recebeu o Espírito Santo, passou 1000 dias na Arábia. Agora ele está pronto, capacitado, na ponta dos cascos. Ele está agora pronto, cheio do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta: você está pronto? Você é um homem versado nas Escrituras, um homem de oração, já venceu os seus pecados, amadureceu na fé. Deus pode te separar a qualquer hora, que vai achar um homem e uma mulher prontos. Ou você ainda sequer leu o Evangelho de João, sequer sabe o que é orar mais de 10 minutos, sequer participa de uma igreja por mais de um ano como membro. Quantos não irão ao inferno por omissão nossa? Veja só o que o escritor de Hebreus diz a esses omissos, Hebreus 5,12, a esta altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, é vocês que precisam que alguém lhes ensine,
novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Vocês ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Já era para vocês serem mestres. Paulo diz: estou pronto. Temos que estar pronto. Você não pode pregar o evangelho de qualquer jeito. Segundo termo quer dizer estar pronto. Primeiro, capacitado. Segundo, disposto. Pronto quer dizer eu estou na agulha, fala de ânimo. Eu estou disposto. Eu estou aqui na agulha, eu estou prontinho. É a ideia de Isaías. Quem há de enviarei? Quem há de ir por nós? Ele dá um passo à frente. Eis-me aqui, envia-me, eu estou pronto, estou disposto, estou cheio de júbilo, cheio de energia. Contrário de Jonas, quando Deus o manda para Nínive, ele não estava disposto. Tarsis, fugiu, correu, não estou com ânimo, energia, com força. Temos que estar prontos, capacitados, temos que estar prontos, dispostos. O senhor está querendo dizer mais ou menos assim, se sair daqui e alguém fala, vamos passar em um local e vamos evangelizar, estou pronto, estou animado, vamos. Pastor Eval vai fazer um grupo, vai plantar a igreja, fazer isso, estou pronto, estou animado, vamos. Terceiro, disponível. Primeiro, preparado. Segundo, disposto. Terceiro, disponível. Que é isso? A qualquer hora. Eu estou disponível. Portanto, por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho em Roma. Significa, segundo Timóteo 4,2, Timóteo, pregue a palavra, que inste, quer em tempo e fora de tempo, quer oportuno ou não, ou seja, a qualquer momento. Eu temo que a igreja não esteja pronta, capacitada, disposta, nem disponível. Coisa linda. Precisamos de gigantes como Paulo, homens assim, meu Deus. Por isso, enquanto depender de mim, se tiver nas minhas forças, eu estou pronto a ir para Roma, estou pronto a plantar uma igreja no Nordeste, estou pronto a ir nas periferias de São Paulo, estou pronto, disposto, capacitado e disponível. Agora eu vou correr, felizmente, hoje estava tão bom, mas não vai dar não. Pronto. Agora por que ele está pronto? Agora Paulo vai mostrar o valor do evangelho. Por que eu devo evangelizar? Por causa do valor do evangelho. Verso 16, pois não me envergonhe do evangelho. Não me envergonhe do evangelho. Por que devo evangelizar? Por causa do valor. O evangelho poderia ser motivo de vergonha? Aqui eu quero trazer um aspecto para você assim, para alguns daqueles judeus e gregos, o evangelho era um motivo de vergonha. Para o grego era loucura, para o judeu era escândalo. Um rabino judeu pregado no madeiro debaixo de maldição, executado pelo Império Romano. Ou seja, o evangelho para eles, ele podia ser de vergonha, sim, da perspectiva grega, judaica, sim, ele era inútil, ele não tinha valor, do ponto de vista ímpio, o evangelho não tem nenhum valor. Mas por que eu devo evangelizar? Por causa do valor do evangelho. Entretanto, da perspectiva cristã, o evangelho é o que há de mais precioso, e Paulo sabia do valor do evangelho, por isso não se envergonhava. Ao escrever não me envergonho, provavelmente ele quisesse dizer ao contrário, sinto orgulho do evangelho, por causa do valor. 1 Timóteo 1,11, segundo o glorioso evangelho que me foi outorgado. O evangelho é glorioso, valoroso. Lutero, quando afixa suas 95 teses, na Catedral de Wittenberg, a tese 62, mostra o valor do evangelho. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Por que você deve evangelizar? Por causa do valor do evangelho. Só não evangeliza quem tem vergonha do evangelho, ou seja,
não vê o valor do Evangelho. Por que mais eu devo evangelizar? Por causa do valor. Segundo, por causa do poder do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Nós temos um Evangelho poderoso nas nossas mãos. A palavra aqui poder é o grego dunamis, ou dinamis, da onde se origina a palavra dinamite, explosão, poder. O que significa? Esse Evangelho é mais do que uma ciência, ele é virtude. 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo. 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Esse Evangelho é poderoso, gente. Quem tem Bíblia aí, diz amém. Cada crente tem uma dinamite na mão, uma bomba na mão. E por que ele é poderoso? Por causa da sua transcendência. O texto diz, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho não é divino, não é humano, é divino. O Evangelho é do céu, não é da terra. Gálatas 1,11, irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é de humana? É de quem então, Paulo? Romanos 1,11 vai dizer, 1,1, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Por isso que ele é poderoso, por causa da sua transcendência. Ele não é da terra, ele é do céu. Tão poderoso que é capaz de salvar. Veja só, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Meu irmão, o Evangelho é a única força capaz de salvar o homem. Vocês não entendem isso? Não há nada que pode mudar a condição do homem. Ela é caída a tal grau que é impossível ser mudada. Salmo 49,8, pois a redenção da alma é caríssima, e não há pagamento que a livre. Não tem solução para a alma humana. Jó 9, 30, 31, mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Não dá para limpar o que está no homem. Pode o etíope mudar a cor da sua pele, e o leopardo as manchas? Não dá. Mas agora a Bíblia diz que o Evangelho consegue, ele é tão poderoso, que ele é o poder de Deus para salvação. Ele transforma, ele salva qualquer um, em qualquer estado, seja Manassés, seja o homem que for, ele salva. E por fim, nele se encontra a solução para todos os problemas do homem. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela, ou nele se revela toda a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, justo viverá da fé. Nele quem? No Evangelho, se revela, se encontra toda a justiça de Deus. O que é isso? Vamos lá. Mas o senhor colocou aqui que no Evangelho se encontra a solução para todos os problemas do homem. É verdade. Mas o que esse texto tem a ver com todos os problemas? Qual é o grande mal do mundo? Qual é a origem do mal? Da onde se origina o mal e todos os males? O pecado. Romanos 1,18 diz que do céu a ira de Deus se revela contra toda impiedade humana. Por isso toda essa desgraça. E não só desgraça, ele está debaixo de condenação. E nele, no Evangelho, se encontra a solução, a justiça de Deus. Ou seja, como um homem pode se tornar legalmente justo? Como um homem pode ter o pecado anulado, que é a causa dos males? Como um homem pode ser curado? Com o Evangelho. Amém? Ele resolve o problema jurídico do homem. Por essa razão que nós temos que evangelizar. Nele. Vamos
vamos parafrasear aqui, nele se encontra a solução para todos os problemas de todos os homens em todas as épocas. Nele se encontra a solução para a sociedade, nele se encontra a solução para o Congresso, o Parlamento, nele se encontra a solução para o problema no Planalto, na Suprema Corte, nele se encontra, nele quem? No Evangelho, porque ele é poderoso. E eu termino dizendo, por que você tem que evangelizar? Não fique nervoso, não olhe no relógio, porque não vai adiantar. Em 1974, numa cidade chamada Lausanne, na Suíça, houve uma conferência sobre evangelismo. E o que foi decidido lá, entre outras coisas, foi que o propósito de Deus é o evangelho todo, pregado por toda a igreja, pregado para todo mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora. Vamos fechar os olhos. Pai Santo, eu louvo o Teu nome, pela Sua bondade e a Sua misericórdia, em nos colocar sob essa dívida. Oh Deus, nos faz, Deus, levar a conhecer aquilo que por nós já foi conhecido, o Evangelho da graça e da glória. Tira-nos dessa preguiça, conformismo, comodidade, conforto e desobediência diante de eloquente mandamento, eloquente convite, convocação. Portanto, ide e pregai todo o Evangelho para toda criatura da terra. Em nome de Jesus. Amém.